bem-vindos a mais um episódio do AutoHubcast. Meu nome é Bárbara Salgueiro, estou com Pamela Marletti, minha co-host e sócia no AutoHub. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema super importante e aproveitando um mês oportuno, que é o Agosto Dourado. E nós vamos falar um pouco sobre aleitamento materno e a importância tanto para o público leigo, mas principalmente para os médicos e profissionais de saúde que vão lidar com essas lactantes e bebês. Então, hoje a gente convidou a pediatra e neonatologista Mirela Ferraz. Bem-vinda. Tudo bem? E também a enfermeira, consultora de amamentação, Juliana Roster. Bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, meninas. Esse episódio chega para você em parceria com a Audsonic, Aparelhos Auditivos, referência em tecnologia de ponta na saúde auditiva. Então, Perfeito. Vamos lá. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre aleitamento, eu acho que nada mais oportuno do que a gente falar sobre benefícios, tanto para a mãe quanto para os bebês. Mirela, o que é que tu pode contar um pouquinho para a gente começar com essa conversa? Então, eu acho que esse tema foi super pertinente. Realmente, esse mês é dedicado ao incentivo ao aleitamento materno, que a gente chama de Agosto Dourado. E esse nome, ele vem muito para remeter ao que é o padrão ouro de aleitamento materno para esses bebês, que é exatamente o leite da mãe, né? Isso, então, esse termo de Agosto Dourado veio muito daí. Então, de benefícios para a criança, para o bebê, né, existem inúmeros, não só de curto prazo, quanto de longo prazo também. Então, de curto prazo previne infecções, diminui o risco de alergias, nutre adequadamente esse bebê. Para a mãe também tem muitos benefícios, que muita gente pensa que é só para o bebezinho que tem esses inúmeros benefícios que a gente sabe, mas para a mãe também. Então, previne câncer de mama, previne câncer de ovário nessa mãe. Até ali, logo no pós-parto imediato, se esse bebê é colocado no peito, essa mãe tem menos risco de ter hemorragia pós-parto. Então, é um combo, né? É para os dois, então a gente deve sempre incentivar. Então, aí a importância desse mês e dessa nossa conversa aqui. E aí, Ju, me conta um pouquinho mais também o que é que tu vê na prática de dificuldades, assim, quando tu pega esses bebezinhos que as mães te chamam para ir mais na casa delas, para te ajudar nessa fase. Gostaria de fazer uma breve pausa para te convidar para conhecer a nossa plataforma do AutoHub, que é um hub de soluções voltados para a sua atualização médica, 100% voltados para a prática clínica e que te ajudam a tomar decisões mais seguras e baseadas em evidência. Acesse já o nosso site e comece agora a transformar sua prática clínica. Você também nos encontra no Instagram, no YouTube e no Spotify. Os links estão na descrição do episódio. O que é que tu pega mais de dificuldade? Então, apesar de ser natural, né, a amamentação não é instintivo e essas mães precisam de treino. O ideal seria se preparar ainda no período da gestação, mas a maioria das mulheres que chegam para mim já estão com seus bebezinhos na primeira semana de vida desses bebês e muitas delas já estão com as mamas bem fissuradas e às vezes chega a sangrar, mandam foto e vídeos assim de pedaços do peito, enfim. É uma semana bem difícil, né, para essa família porque estão se adaptando à nova rotina. A maioria das famílias que me chamam são pais de primeira viagem, então a maior dificuldade é a dor. Inclusive, é a principal causa de desmame precoce, né? A dor da mulher. E essas mulheres relatam, assim, dor nível 11, na escala de 0 até 10. Então, essa é a maior dificuldade das mulheres no comecinho. E é aí onde eu chego e depois de fazer toda a consulta, de avaliar a mãe e o bebê, avaliar uma mamada, realizar os ajustes, fazer laser terapia, que ajuda bastante, a gente consegue diminuir o nível dessa dor e começar ali a treinar essa dupla mãe-bebê para a amamentação. Falando sobre dor e a chance de desmame precoce, né? Eu também ressaltaria aqui um ponto muito importante para uma mãe, uma puérpera, que é a dedicação. Porque, assim, nem sempre vai ter fissura, nem sempre vai estar com a mastite, mas sempre vai precisar de uma dedicação. E aí eu acho que isso também é um fator muito importante para o desmame precoce, aquela doação que você entrega ali. O bebê só come, dorme, arrota, troca a fralda, aí come, dorme, e é sempre a mesma pessoa, um peito ou outro. Então é cansativo também, assim, como Bastante. Mãe, eu posso dizer que é bem cansativo. E quando você tem alguma dificuldade nisso, aí se torna exaustivo. Mais ainda, Porque aí você tem que desmamar para dar na mamadeirinha, dar na colher, tentar uma translactação. E aí, tipo, tudo que era para ser já dificilzinho fica bem mais difícil ainda, né?
E a importância de quem atende, quem ajuda essas mães, né? Principalmente os médicos que têm contato, falar dos benefícios, né? A gente sabe que não só esses que eu falei, né, de prevenir doenças agudas quanto crônicas, existem estudos novos que falam em programação metabólica. As crianças que são amamentadas nos primeiros 6 meses, exclusivamente, elas têm menos chance de ter doenças metabólicas no futuro, menos chance de hipertensão, menos chance de diabetes. Então, assim, não é só hoje, é uma criança que a gente está cuidando lá na frente. Então, se a gente consegue informar essa mãe desde o início que ela precisa, que é muito importante, é muito mais fácil dela né, seguir em frente, porque nessa jornada, as dificuldades vão surgir, né? Algumas têm mais, outras menos, mas as dificuldades vão surgir, então ela tendo ali informação e apoio, fica mais fácil para ela, não, eu vou fazer mais um esforcinho, vai dar certo, né? Exato. Pelo bem de todo e assim, mundo. Acolher também respeitando, né? Porque justamente por saber que ele é difícil, não é uma tarefa fácil você se colocar em tente, né? Sim. É importante. Às vezes fica uma coisa tão pesada para a mãe que está ali do outro lado também, sabendo que precisa fazer aquilo, sabendo que é importante e sabendo que ela está esgotada, que ela está cansada. Então, enfim, são tantas nuances que tem a amamentação, que esse é um tema bem delicado, até para a gente chegar junto da mãe, chegar junto da família, né? É verdade. E a gente precisa ter muito feeling disso e acolher todas as partes da dor, mental, física, enfim. E por isso que eu falo sobre mais acolhimento e menos julgamento, né? Eu sempre falo sobre isso. E é exatamente isso que todos os profissionais que vão atender essa dupla mãe e bebê precisam. Tanto o obstetra, como o pediatra, como a consultora de amamentação, como a fono, a odonto, enfim. Todo mundo que passar por essa dupla precisa acolher mais. Explicar, né, obviamente, sobre os benefícios e sobre tudo que pode trazer de bom para essa dupla, porém acolhendo. Então, a gente vai falar em algum momento sobre os bicos artificiais, a gente já sabe que não são indicados, mas algumas famílias vão precisar, vão querer utilizar, então o nosso papel é acolher, né? E mostrar os melhores caminhos, falar sobre o menor uso possível, enfim. É sobre mais acolhimento e menos julgamento sempre. É isso. E assim, embora alguns temas pra gente pareça fácil, digamos assim, a gente tá cansado de ouvir, eu acho que sempre chega dúvida, né? O leite do começo é fraco, não é? Como é que vocês costumam tirar esses mitos logo no iniciozinho da amamentação? Eu acho que é importante, desde antes do bebê nascer, ela buscar informação. Então, quem atende essas mães, ali desde fazendo pré-natal, na atenção básica, né, quem tem esse contato desde o início, é esse profissional que deve já introduzindo o tema, né? Porque depois é muita informação para essa mulher assimilar. Depois que o bebê nasce, vem a enxurrada, né, de hormônio, de cansaço, privação de sono, dúvidas. Então, é tanta coisa para ela dar conta que às vezes as dificuldades vão aparecendo e vai ficando cada vez mais difícil. Então, se essa informação é repassada devagarzinho ao longo da gestação, fica um pouco mais fácil e mais simples para quando esse bebê nascer. Então, desde o início, nessa informação, então a gente saber um pouquinho a diferença do colostro para o leite maduro, que a gente vai falar já. E dizer para ela que o normal é esses primeiros dias que o bebê nasce, é normal que venha o colostro, que é em menor quantidade. Que ela não vai esperar uma quantidade de leite muito grande, aquele peito muito cheio, aquela mama mais engurgitada. Então, ela muitas vezes vai ter a impressão de que não tem leite suficiente. Então, o profissional está ali para dizer, não, é assim, é normal, é fisiológico, é muito importante. Então, realmente, a gente atua muito nessa conversa, né? Tirando essas dúvidas, porque essas dúvidas vão surgir, inevitavelmente. Essa do leite fraco é muito comum, né, Ju? Tu deve ter ouvido muito também. Muito. Eu escuto demais no consultório. Leite fraco e leite insuficiente é o que a gente mais escuta. E a maioria das mulheres que acham que tem uma baixa produção de leite, não tem. Então, a importância de ter o profissional ali juntinho, né, explicando para essa mulher o que observar para saber se esse leite está sendo suficiente ou não para o bebê. Também conversar sobre os fatores de risco, né, como hipertensão, diabetes, hipotiroidismo, cirurgias redutoras de mama. De fato, são fatores de risco, mas não quer dizer que as mulheres que tenham essas doenças ou essas condições vão ter baixa produção. Então, ter a consultora de amamentação antes do bebê nascer é importante, tanto como a consulta de pré-natal, né? Ainda gestante, a consulta com o pediatra é muito importante para preparar essa mulher e explicar todas as fases do aleitamento, inclusive não existe preparo das mamas, né, durante o período da gestação. Alguns profissionais ainda recomendam, e não existe preparação física, a preparação é psicológica, emocional, porque não é fácil depois que esse bebê nascer. E logo após o nascimento,
essa mulher tem que estar preparada e saber das fases que vão acontecer, né? Então, no começo vai ser pouquinho leite mesmo, mas é suficiente. O estômago do bebê é muito pequenininho, né? Eu sempre ando com os meus estômagos desse tamanho, 10 ml ali no estômago do bebê no primeiro dia de vida. Então, as poucas gotas de colostro são suficientes. Só que se essa mulher não teve essa preparação durante o período da gestação, ela não vai saber, Fica muito né? fácil, Então, quando né? aperta o peito, que sai uma gota, diz, o menino tá com fome, né? O menino tá chorando, tá com fome, esse leite não é suficiente. E aí já entra a fórmula, muitas vezes, sem necessidade. Então, eu acho que é muito importante essa preparação durante o período da gestação, né? Com vários profissionais, enfim, desde a atenção básica, como a pré-natais, a consulta de pré-natal com a pediatra é importante, como curso de preparação com a consultora de amamentação. E existem vários locais para essa mulher buscar essa informação, né? Tanto de maneira gratuita, como de maneira paga mesmo, com esses profissionais que estão aí para realizar esse serviço. Que acho que é o que tu falou. vocês... Eita, desculpa. Imagina. Que tu falou sobre o leite pouca quantidade. É importante saber o que olhar. Assim, então, para o nosso público que está Sim. querendo saber essa informação, o que é que vocês avaliam para dizer, realmente, aqui a gente tem pouco leite? Eu sei que é a minoria dos casos, mas o bebê, que sinais assim, a gente pode, como profissional da saúde, ficar atento? Identificar, né? Isso. Então, o bebê, ele demonstra alguns sinais de fome, né? Então, se o bebê está constantemente irritado, às vezes a gente orienta a mãozinha muito fechadinha, aquele bebê que está todo espremidinho, está com fome, nada acalma, você já deu colo, já trocou a fralda, já fez tudo e ele está ali pedindo socorro. Você bota no peito, ele começa a relaxar. Então, você vê que ele realmente estava dando sinais de que estava com fome. É tão bonito ver esses sinais depois da mamada. É lindo. A gente diz o bebê tá em coma de leite, né? Assim, entregue arriado. depois. É muito lindo, é muito lindo. E aí, se o bebê tá lá mamando e ao longo da mamada você nota esse relaxamento, esse bebê tava tenso e aí de repente ele vai relaxando, abrindo as mãozinhas, vai conseguindo dormir, descansar e ter um sono ali mais tranquilo, com certeza esse bebê tá bem alimentado. Esse é um ponto importante pra gente observar. Outro ponto, as trocas de fraldas, né? Então, se é um bebê que tá fazendo xixi, fazendo cocô, ao longo do dia você troca bastante fraldas, não é aquele bebê, eu troquei 1 ou 2 fraldas no dia só, em 24 horas. Opa, tem alguma coisa errada. Sim. Então, as trocas tem que ser, não tem muito número mágico, mas assim, em torno de pelo menos umas 8 trocas por dia, a gente tem uma noção de que pode ser que esteja sendo suficiente, né? E o ganho de peso. Então, se nas consultas ele está ganhando peso bem, acima de 20 a 30 gramas por dia, é o ideal, então a gente fica mais tranquilo. Tem que observar esses pontos. E no começo tem uma perda, né? Então também eu não ia pode falar se desesperar. exatamente sobre isso. Se não me falha a memória, muito É, tempo atrás. sim. né? Muitas... Era isso Até mesmo. 10, Máximo. Você não conta, você foi mãe recente. Muitas famílias se desesperam com essa perda, né? perda inicialmente, né? Então, vai nascer com determinado peso. Ao sair da maternidade, normalmente 48 horas após o parto, se tiver tudo bem com a dupla, esse bebê já vai estar com um peso menor. E aí eu sempre falo da importância. Vamos seguir a recomendação do Ministério da Saúde para consulta com o pediatra dentro da primeira semana, né? É muito importante, porque a gente tem que comparar esses pesos. O peso que nasceu com o peso da alta e o peso na consulta com o pediatra. E provavelmente vão ter outras consultas ainda antes de um mês, né? Às vezes acontece. Para acompanhar esse pezinho. Então, observando xixi, cocô, o comportamento do bebê e o peso é como a gente vai ter certeza se esse bebê está mamando de maneira adequada. Só para exemplificar, hoje mesmo, ontem falou uma mulher comigo, uma cliente minha que eu já atendi durante o período da gestação e logo após, na primeira semana de vida, ela me disse, Ju, tô preocupada porque tô achando que o meu leite tá pouco. E aí eu disse, mas como é que tá xixi, cocô? Tá bem, como é que ela tá saindo depois da mamada? Ela mandou uma foto. A menina arriada lá naquele coma, entregue. E chega, tava relaxada com os braços arriados. Eu disse, quando é a consulta? Ela disse, amanhã. Eu disse, então, se acalma. Eu quero aumentar a produção. Eu disse, calma, vamos primeiro ver como é que tá agora, né? E aí, hoje ela me mandou mensagem dizendo que a menina ganhou 37 gramas por dia. Então, tá lindo, perfeito, maravilhoso, né? Então, essa é uma daquelas mulheres que achavam que estava com baixa produção e não está. Simplesmente porque o peso subiu melhor do que a gente esperava. Quantidade de xixi e cocô, ok. Comportamento do bebê depois da mamada também, ok. Então, ótimo. E a importância de orientar essa mãe nas consultas de que tá tudo bem, né? Todas as consultas, eu tenho algumas mães que vão para mim, todo mês eu preciso reforçar que o aleitamento materno está dando certo. Sim. Que ela chega na dúvida, mas é suficiente mesmo? Será que não precisa dar um meu pouquinho? Deus. É a Mas manhã será? sem Eu seguro, digo, não, né? vamos lá, objetivamente, o bebê tá bem, o bebê tá crescendo, nos gráficos ele tá direitinho, tá fazendo xixi e cocô direitinho, tá saindo tranquilo das mamadas e o ganho de peso tá bom. É isso. Então, é isso, a gente pode seguir em frente, vai em frente. Não escute o vizinho
periquito e papagaio. Sim, Tá tem. tudo Essa parte certo, é bora manter. difícil, né? Muito difícil de separar os dois bolsinhos, o bolso rasgado para colocar esses palpites aí, aquele bolso costuradinho para colocar o que realmente importa, né? É muito difícil. Eu acho que essa é uma das partes mais difíceis. Especialmente para mães, pais de primeira viagem, né? São esses palpites aí, a rede de agouro. Como eu falo. Adorei. Pois e a rede de agouro. É verdade. É muito difícil, mas a gente sempre tá ali. Aí você fala assim, é importante falar em toda consulta. E com as minhas clientes eu falo todo dia. Todo dia no WhatsApp. Fala comigo, tá com dúvida? Fala comigo. Ó, tá tudo bem. Tem certeza, Ju? Tá tudo bem. A consulta foi boa, o peso subiu, o xixi, cocô tá ok. Então tá tudo bem, só segue, né? E aí somente depois de algum tempo que elas vão seguir com mais tranquilidade. Mas a gente chega lá. E com relação à produção de leite, a gente comentou um pouco que é raro a mãe não produzir muito leite, ou seja, o leite realmente ser pouco. Mas nos casos em que realmente acontece, o que é que se pode fazer, assim, com evidência científica para aumentar a produção de leite? Tem algumas coisas, algumas técnicas, né? Porque a gente sabe que o que faz, o que estimula o corpo da mulher a produzir o leite é justamente o bebê sugando, é a sucção do bebê e o esvaziamento dessa mama. Então, mesmo que ela tenha comprovadamente, né, uma baixa produção, que são alguns poucos casos, mas existe na literatura, mesmo que a gente comprove isso, a gente tem técnicas para estimular essa produção. Então, colocar regularmente o bebê no peito, esvaziar bem essa mama, então avaliar se esse bebê também está tendo condições de extrair adequadamente esse leite na mama, porque tem muito bebê que tem um pouco de dificuldade. Às vezes a gente tem a impressão de que ele está conseguindo extrair, mas não está o suficiente. Então, avaliar essa questão da extração do bebê e ordenhas, às vezes, frequentes. Existem protocolos de ordenhas, às vezes com períodos e intervalos mais curtos, que fazem exatamente isso. Então, se o corpo está esvaziando, né, se a mama está sendo esvaziada, ele entende que tem que produzir mais. Então, ordenhas frequentes, colocar o bebê no peito regularmente, avaliar se esse bebê está conseguindo extrair adequadamente, são formas de estimular. Claro que nesse caso, nem sempre a gente vai conseguir um aleitamento materno exclusivo, e aí talvez entre uma fórmula para complementar, mas a gente vai sempre estimular essa mama, essa mulher a produzir o máximo que ela pode e a fórmula ser ali só o complementozinho que deveria. Até porque aleitamento materno misto, né, sendo leite materno com fórmula, continua sendo aleitamento, né? Exatamente. Então, cada gota importa. Então, em alguns casos vai ser, sim, necessário fazer fórmula, mas é sempre importante a gente incentivar essa mulher a manter, né, a amamentação, porque cada gotinha vai ser importante para a mulher e para o bebê. Sim. Até da parte imunológica, que eu acho que eu até esqueci de falar, né? A produção do leite, ela é muito perfeita, a natureza é muito perfeita. Então, inclusive, o leite materno que é produzido por uma mulher é totalmente diferente do que é produzido por outra mulher que está em outra casa, outro ambiente, outra cidade, porque a mulher, ela passa as imunoglobulinas então ela tem contato com os patógenos ali do meio ambiente, vírus, bactérias e tudo, e aí o corpo dela vai produzir as defesas contra aquele ambiente que ela vive, que é o mesmo do bebê, então que é o que o bebê precisa. Então, ela passa as imunoglobulinas, tem muita IgA secretória, então que é a IgA que fica ali, né, permeando as mucosas, tanto do trato respiratório quanto do trato gastrointestinal. Então, as IgAs secretórias são passadas aí para o leite, para o bebê. E cada mulher vai ter o leite que é perfeito para o seu bebê, naquele lugar que ele vive. Então, a gente saber disso é muito perfeito. Então, toda gota importa. A gente quer estimular, mesmo que não seja aquele aleitamento exclusivo, que é o que o Ministério da Saúde preconiza, né? Exclusivo até 6 meses e complementar até 2 anos ou mais, né? Tem mães que ainda querem amamentar por mais tempo. Então, contanto que seja bom para os dois, bom para a mulher e bom para o bebê, a gente ainda pode estender por mais tempo, se esse for o desejo dela. Então, se a gente conseguir manter isso, tá maravilhoso. E coincide com a fase em que o bebê está desenvolvendo seu sistema imunológico, né? Também. Assim, então, realmente, muito perfeito. Muito perfeito, a natureza É incrível perfeita. demais. Ai, meus olhos brilham. É muito perfeito. E naqueles casos em que o bebê não está conseguindo extrair muito bem, vocês poderiam falar um pouquinho sobre erros no posicionamento, erros de técnica mesmo? Sim, bora, João. Vamos. Essa parte tu ama. As duas. Adoro. Então, a primeira coisa a se falar é que eu sempre falo assim para as minhas clientes, né, no geral. Prestar atenção no alinhamento de cabeça, pescoço e tronco. Porque o que a gente mais vê por aí são mulheres fazendo aquela posição tradicional, né? Segurando o bebê com o mesmo braço da mama oferecida. E isso tem muito da questão da cultura do desmame. Porque é assim que a gente oferece mamadeira. Né? Então, desde pequenininhas, bonecas vêm com mamadeira, as bonecas vêm com chupeta. Nos desenhos a gente tá vendo ali todo mundo tomando mamadeira. Então, essa posição, para mim, na minha prática clínica,
é a que eu menos recomendo e para mim é a pior. Porque muitas vezes a gente não consegue manter um bom alinhamento do bebê. A cabeça fica em uma direção e o tronco fica em Às outra vezes a direção. barriguinha fica para cima e ele tem que virar. Isso, exatamente. Pra Mas, Totalmente peito. não fisiológico, né? exatamente, experimenta tomar água assim, né? lado. É péssimo, não tem como, dói, enfim. Então, a primeira coisa é um alinhamento de cabeça, pescoço e tronco. E se a mulher decidir por oferecer nesta posição, na posição tradicional, colocar a cabecinha do bebê aqui perto do punho, ao invés de perto do cotovelo. Então, essas orientações básicas, né, que qualquer pessoa, até mesmo aquela pessoa que não é profissional da saúde, pode dar, né? Mas é o que eu mais vejo de erro. Inclusive, quando eu vou fazer a avaliação das mamas da mulher, quando eu peço para tirar o sutiã, que eu olho, a depender da fissura, eu digo assim, tu tá fazendo na posição tradicional, né? Ela até diz assim, como é a tradicional? Oferecendo esse peito, segurando com esse braço. Tô, como é que você sabe? Ver o Por lugar, conta né? do tipo da fissura, sabe? Porque quando a gente coloca assim, com a cabeça mais perto do cotovelo, ao invés de perto do punho, o mamilo tem que fazer uma curva para chegar na boca do bebê. E aí, nessa curva é onde vai ficar a ferida. É onde dói. E muitas mulheres dizem, meu peito sai amassado, em formato de batom, por conta da posição. Então, a posição e a pega é muito importante, né? E antigamente a gente falava assim, a pega perfeita é a pega que tem boca de peixinho, que pega toda a areola. Mas vai ter mulher que vai ter uma areola muito grande, então não vai ser possível pegar toda. Então, hoje a gente fala pegar maior parte possível da areola, né? E a boca viradinha é importante, mas é muito mais importante uma boca grande, que a bocanha é a maior parte. Tesoura também, eu vejo muitas mulheres oferecendo o peito, segurando em tesoura. E o melhor jeito de segurar é em C, né? Ou em sanduíche, enfim, como queira. Segurar a mama em Segurar. sanduíche, assim. A gente fala, ou eu brincava pinça que de eles, C. vamos lá, Big Mac. É, Aí você segura, como se você pegasse um pão que você vai comer. Pois né? é. E no sentido da boca, né? Porque tem gente que Eu faz sou uma muito pinça leiga da e visão. depois você vai comer um hambúrguer Eu aprendi virado. isso na Exatamente. UTI pediátrica, quando eu precisei estar lá com Tereza. Ah, foi? Foi. Não sabia. E aí essa parte do C pra mim mudou tudo, porque eu acho que a gente teve uma boa relação. Ela disse, é um sanduíche, pô, ela é um sanduíche. exatamente. Você pega o sanduíche como? Aí eu, pronto, agora essa mãozinha aí. Oferece. Exatamente, pinça de C, né, ou de sanduíche, como queira chamar. E isso ajuda muito, porque você diminui o diâmetro da areola. E outra coisa muito importante também é se falar é que não pode ter medo, não deve ter medo de segurar o bebê e de trazer o bebê para a mama. Então, muitas mulheres colocam o bebê no colo e levam a mama até o bebê. E, na verdade, você tem que trazer o bebê até a mama. Você deve ajudar lá a encaixar. Então, uma mão você segura a mama e outra mão você leva a cabecinha do bebê, né? Então, esse é, assim, a parte mais importante, eu acho, porque eu percebo que as mulheres têm medo de segurar o bebê, sabe? Acha que é muito frágil, que vai quebrar, que vai machucar, e não quebra, não machuca. Mas ajuda muito. E também no Nossa. início ela não tem muito manejo, né? É normal, a gente entende. É, Eu, desde o início, assim, nos primeiros dias, ai, doutora, não sei nem como pegar. Eu, calma, vamos É lá, normal, pega né? assim, É faz normal, assim. Aí né? quando vê, 2 Tá dias já fluindo. tá, né? Botando o menino de cabeça pra baixo do lado, fazendo a mamadeira com a outra, quem vai usar uma fórmula é danada, você sai se virando, né? Exatamente. Ô, Mirella, fala um pouquinho sobre o uso precoce dos bicos artificiais, pra gente... Sim. Pronto, ainda ali na linha de orientar informar essas mães desde o pré-natal, né? Vamos falar um pouquinho de enxoval, né? Desse enxoval ali, o que é que precisa, o que é que não tem precisa. muita coisa que ajuda e muita coisa que atrapalha, né, Mirella? Atrapalha. Pronto. Assim, eu acho que o principal que a gente mais escuta é chupeta e mamadeira de enxoval. Eu acho que é difícil ter uma mãe que chegue, não comprei nenhuma chupeta e nenhuma mamadeira. Sempre digo, não, eu comprei pelo menos uma. Só E pra quem ter. compra Só ganha, pra ter. viu? E quem não compra ainda ganha. Pronto. Então, realmente, isso atrapalha muito a amamentação, né? Todos os bicos artificiais. Não só chupeta, mamadeira. Tem uns bicos de silicone para as mães que tem um mamilo um pouco mais plano ou invertido, que aí eu já vi também aqueles que você acopla e o bebê, ele mama diretamente no bico. Qualquer bico artificial é prejudicial. Pode ser prejudicial para a amamentação. Porque a gente tem que lembrar que a consistência da mama é totalmente diferente. Ali o bebê vai estar sugando o plástico, né? Uma consistência diferente, o tamanho diferente. E aí quando esse bebê vai para o peito, ele estranha, ele não quer pegar, ele não sabe muito bem como fazer. Porque do mesmo jeito que a mãe está aprendendo a segurar o bebê, a colocar no peito, o bebê está aprendendo a abrir a boca, colocar a linguinha para fora, conseguir extrair. Então os dois estão aprendendo. Se a gente coloca ali itens e utensílios que vão dificultar esse aprendizado, o bebê fica confuso, né? Então, assim, principalmente nos primeiros meses, evitar ao máximo chupetas e mamadeiras. E até a mamadeira ainda tem a confusão de fluxo, né? Porque ali o peito, para o bebê conseguir extrair o leite, tem uma velocidade um pouco mais lenta, né? Ele tem que fazer devagarzinho essa extração. Na mamadeira é só guti-guti rápido. Então, quando ele vai para o peito, opa,
Trabalhou. E o bebê não Tô é nada tendo que bobo. fazer um trabalho que eu já não tinha. Então, aí já começa a rejeitar, não querer. Então, assim, evitar mesmo, porque na prática acontece confusão. Inclusive aquelas que têm que fazer a amamentação mista, aleitamento misto no caso, vocês recomendam usar outra coisa que não mamadeira, né? Então, se Colherzinha. for um uso pontual, assim, principalmente no início, a gente está querendo melhorar a produção, a gente está querendo melhorar o fluxo, a gente, de preferência, a gente vai oferecer ou no copinho ou na colher dosadora, para evitar botar um bico artificial. Agora, se realmente a longo prazo não vai conseguir seguir com a amamentação exclusiva, vai ter que ser uma amamentação mista, aí tudo bem, aí a gente segue, né? É um Aceitar, pouco né? mais aceitável a gente manter a mamadeira nesse caso, mas até lá a gente tem um caminho para percorrer. Não é assim, mamadeira de cara. Nos últimos casos a gente termina liberando, se for o caso, mas a gente evita chegar lá, né, Ju? É isso, e é importante também ressaltar que qualquer tipo de mamadeira ou qualquer tipo de chupeta pode interferir e causar essa preferência no bebê, né? O bebê não é bobo, ele escolhe muito, muito rápido o que é mais simples para ele, então é muito mais fácil mamar na mamadeira do que mamar no peito, né? É uma recompensa muito grande para pouco esforço. No peito é completamente o contrário. Oposto, né? E aí ele escolhe simplesmente. E a gente até tem falado muito mais de preferência de bico de fluxo do que de confusão. Porque o bebê diz assim, não quero, não sou bobo. Eu já vi bebê de 6 dias que não quer mais mamar no peito. Porque está em uso de mamadeira de chupeta desde o 2º dia de vida. E é importante também ressaltar para os profissionais que vão estar com essas mães que orienta a mulher sobre a necessidade de sucção desse bebê. Bebezinho tem necessidade grande de sugar, né? Ele não mama só porque ele tá com fome. Ele mama porque ele quer se sentir confortável, seguro, porque ele quer dormir, porque ele tá com medo, enfim, por qualquer motivo. Existe uma necessidade fisiológica, assim como dormir e comer. Existe uma necessidade fisiológica de sugar. Então, esse bebê vai pedir para sugar muitas vezes durante o dia, ali entre 10, 15 vezes a cada 24 horas. Então, é uma disponibilidade muito grande dessa mulher, né? Mesmo para aquelas que não vão ter fissuras mamilares, dor, mas é uma disponibilidade gigante. Quem já foi mãe, já amamentou, sabe como é. Então, às vezes, não dá tempo nem de você dormir, quando você tá pegando no sono, o menino já quer mamar de novo. E aí você diz assim, mas faz 1h30 que o bebê mamou, tá, mas ele quer sugar. E, inclusive, quando a gente faz a amamentação sem oferecer fórmula e sem oferecer chá, água, nada, se oferecer a chupeta, deixa de ser amamentação exclusiva, né? Então, é a amamentação predominante, mas exclusiva não é, porque esse bebezinho, ao invés de estar chupando a chupeta, deveria estar no peito da mulher, né? Sugando ali a mama da mulher. E isso impacta na produção, isso impacta no ganho de peso, muitas vezes, desse bebê. Por isso que é tão importante a gente ressaltar que o uso de bicos artificiais deve ser assim, sabe? Como Ao máximo. E não tem nenhuma marca, né? Porque às vezes eu escuto, mas eu comprei uma marca de fora, é uma marca especial, é uma marca ortodôntica, é um material diferente. tudo não igual. Existe. Só muda o preço. Qualquer bico artificial tem o risco. Eu já peguei bebê que foi fazer ensaio newborn, aí por pouquinhos minutos ali, para ele acalmar, colocou uma chupetinha para fazer a foto. No mesmo dia que ele foi colocar no peito, ele já estava rejeitando. Meu Mesmo Deus, dia. Já vi que também. incrível. Então, realmente é reforçar. Evite comprar, evite incentivar, desaconselhe, porque atrapalha mesmo. Engraçado a gente falando sobre informação, né? Porque estamos na era das redes sociais, o algoritmo entregando aquilo que você pesquisa ou não, né? E eu, quando eu tava puérpera, nos meus momentinhos ali de Instagram, menina, eu recebi muito fluxo de mamadeira, de bico, de tipo, de novo, como se fossem coisas novas, mais permitidas, porque tem um material, como você mesmo tinha dito, mas o pessoal acha que porque é de fora, porque tem um material especial. Então, imagina, eu não era leiga, então, assim, pra mim era fácil rejeitar. Mas imagina uma mulher Em um momento que vulnerável tá já, num né? momento Vulnerável. difícil, aí chega um monte de publicidade sobre isso. Porque na era da TV, as publicidades, elas tinham uma regulamentação que o algoritmo hoje não tem. Então, a gente hoje compete um pouco com esse tipo de oferta também, né? A informação, ela chega errada, fake Porque news, a leitamento materno não dá pra vender, né? Mas, mas a chupeta, as mamadeiras... Cultura do desmame, né? Exatamente. Cultura do Então, desmame a gente fortíssima. também tá nesse meio, né? Tentando educar e tudo tentando contra. É difícil. É verdade. E sobre dificuldades na amamentação, tu já comentou um pouquinho sobre fissura, mas que outras condições maternas ou também relacionadas ao bebê podem dificultar esse aleitamento? Cândida mamária, né? Mastite. E eu sempre falo assim que a maioria das intercorrências com a amamentação são evitáveis.
né? Muita coisa. Então, a cândida é evitável. Uma mastite é evitável. Como é que a gente vai evitar uma mastite? Esvaziando bem essa mama, né? Prestando atenção ali na produção de leite dessa mulher, para não estimular demais. Lembrando que peito é fábrica, não é estoque. Então, se você estimula muito, uma mulher que já tem uma produção de leite muito boa e vai, por algum motivo, querer aumentar mais essa produção, pode desenvolver uma mastite, porque o bebê depois não vai dar conta, né? Cândida mamária, muitas mulheres usam utensílios no enxoval que vão mais atrapalhar do que ajudar. Então, absorvente de seio, que é muito vendido, está em todas as listas de enxoval que você pegar. Não é Eu recomendável. esqueci do absorvente, é muito comum mesmo. Pois é, então o absorvente de seio ele pode ser utilizado, né, mais em momentos específicos, porque se a gente abafa um peito que está lá vazando, vai dar cândida, vai dar fungo no peito da mulher e vai passar para a boca do bebê, Sim. né? Então a gente tem dó. que orientar muito a respeito disso, né? Uhum. Outra intercorrência também é a ancloglossia, né? Sim. Uma ancloglossia aí falando do bebê, né? Pode atrapalhar bastante. É a famosa porque- língua presa, para quem não sabe esse nome, né? Nem Isso. todo mundo. É a língua presa. Isso pode impactar bastante aí na amamentação, porque além de causar muita dor e fissura mamular na mãe, também vai impactar no ganho de peso desse bebê, né? Ele não vai conseguir esvaziar a mama de maneira adequada, não vai ter uma boa ingesta e o peso não vai subir de maneira adequada. E o teste da língua, que atualmente é lei, né? Todos os bebês devem fazer. O que eu tenho visto é que muitos hospitais aqui de Recife não estão mais fazendo de maneira assim inclusa no Rotineira. atendimento, né? Você tem que fazer a parte, mas também dá para fazer na rede pública, né? Mas é lei, todo bebê precisa fazer esse teste, porque se for constatado uma ancloglossia, uma língua presa, a depender ali do nível, precisa dar correção, né? É importante, assim, que eu acho que é um ponto que se intersecciona com o otorrino, que a gente recebe muito paciente com anquiloglossia, né? Que além da anquiloglossia, que é uma alteração anatômica, tem que haver alteração na função. Sim. Então, 2 pontos. Tanto essa questão, né? Porque às vezes as mães chegam muito desesperadas com um teste da linguinha alterado, mas o bebê tá ganhando super, assim, ganhando peso, mamando super bem e tudo. E não vai precisar fazer um procedimento cirúrgico por conta disso. É preventivo, não existe isso. É, E o outro ponto que eu ia complementar era só o contrário, assim. Às vezes o bebê não está mamando bem. Não substitui a avaliação do pediatra, do consultor de amamentação, porque existem N outros fatores que podem estar dificultando essa amamentação. E aí, a anquiloglossia é uma delas, né? E aí a gente, às Exato. vezes, vê as pessoas meio que superestimando o valor da frenectomia para amamentação e esquecendo do que realmente importa. É uma equipe multi, né? Então, É assim, verdade, são muitos Um não profissionais prescinde que o outro, podem né? estar ali ajudando essa mãe, né? Sobre a anquiloglossia, né? Sobre o teste da linguinha. Às vezes ele vem normal, maravilha, às vezes ele vem alterado e às vezes ele vem ali duvidoso. Realmente o duvidoso a gente avalia muito na prática. É um bebê que está mamando bem, como o Babi falou, está mamando bem, ganhando peso, não tem dificuldade. Vamos seguir observando. Agora é um duvidoso com clínica, está com queixa, está doendo, não está ganhando peso. Vamos reavaliar mais cedo, né? Vamos ver se a gente precisa de uma avaliação com fono. Será que esse bebê, essa função dessa língua está sendo adequada, né? Porque tem bebê que tem muito comportamento de morder, ele não fazer consegue. aquela movimentação da língua realmente para Exato. jogar o bolo para trás, né? Então, às vezes, a gente precisa do auxílio do fonoaudiólogo, às vezes a gente precisa, no caso de anquiloglossia, do odonto pediatra, né? Para também Otorrino. do otorrino, são muitos profissionais. O pediatra, veja, o consultor de amamentação é tanta gente que pode ajudar. E a gente vai meio que eliminando, né? Eita, eu acho que é isso, o teste da linguinha está alterado, vamos resolver isso. Mas às vezes eu já peguei o teste da linguinha alterado, fez o procedimento e continuou com dificuldade. Então, provavelmente aí já a função dessa língua, né? E aí o fono ajudou bastante nisso. A função tá prejudicada. Então, vamos ver o que é que a gente pode encaixar aí. Um profissional não exclui o outro, né? Acho Isso. que são vários profissionais aí para ajudar e todo mundo no mesmo intuito, que é estabelecer bem essa amamentação para a dupla, para que seja prazeroso e para que seja seguro para a mãe e para o bebê. Sim. Sim. Que às vezes até perde tempo, né? Eu acho, se você fica insistindo muito numa coisa, né? Então, É. às vezes eu vejo paciente que faz 1, 2 frenectomias com técnicas diferentes, que não tem comprovação de ser realmente uma superior à outra. Aí, realmente, eu acho que acaba perdendo tempo de estar corrigindo outro fator, né? Que esteja atrapalhando essa amamentação. Exatamente. Foca numa coisa só e esquece das outras possibilidades, né? Aí falando da anquiloglossia, mas na verdade pensando nas consequências, às vezes a consequência pode não ser no bebê, pode ser na mama da mãe, né? Causando uma fissura ali, e aí você vai, poxa, por que tá fissurando? Aí vai posição, pega, deixa eu ver, a língua tá presinha. E falando da fissura, o que é que vocês falam sobre as pomadas antifissuras, uso de lanolina, esses
Esses gente- derivados aí que a gente tem no mercado para isso também. A gente vê muito essa pomada, né? De lanolina. Muitas já Os chegam hospitais usando. dão de presente. Mas faz mal, de fato? Então, o que é que acontece? Todas essas pomadas, elas são bem oleosas. Aí, quando a mãe passa na mama, pouco tempo depois o bebê vai pegar. Por mais que você tente tirar essa pomada, fica escorregadio. Então, a gente não sabe que o bebê ele tem que abrir a boca grande, ele tem que pegar a maior parte, né, da areola do complexo areolo mamilar. Então, se ele não consegue fazer isso, ou ele pega inicialmente e começa a escorregar, Entendi. a fechar, aí vai ali ficar no bico e aí vai provocar mais fissura. Então, Entendi. assim, essa questão da pomada, tem muita gente que faz, mas não vê esse outro lado de que pode estar atrapalhando nessa questão de Essa escorregar pega, o né? bebê. Aí a pega fica ruim e aí, consequentemente, A pomada Agrava, ainda né? pode obstruir ducto, sendo Sim. o canudo, né, por Verdade. onde o leite está passando ali até chegar na boca do bebê. E aí, esse ducto obstruindo, a mãe vai sentir bastante dor e vai impactar também na mamada do bebê. Então, eu não recomendo o uso de pomadas, especialmente antes do bebê nascer, porque alguns profissionais ainda indicam essa pomada para hidratar a mamila e a areola, para prevenir fissuras depois do nascimento. Então, como eu falei, não existe desprepara, preparação e muito menos o uso de uma pomada, que na minha concepção iria deixar ainda mais sensível, né? Ainda mais fina. A gente usa um hidratante na pele com o intuito de deixar a pele mais hidratada e mais fina, mais macia. E se a gente passar isso no peito, poderia ainda dificultar para o bebê depois do nascimento. Então, nem antes nem depois, eu indico. isso, E vocês desaconselhar. tratam as fissuras como, assim? Sei que, claro, corrigir a causa, né? A causa base é fato. Isso. Mas, assim, dado que a mãe tá ali com aquela fissura, aquela dor, laser, medicação, o que normalmente vocês prescrevem? Laser terapia é vida. As mulheres que fazem laser dizem assim, eu quero laser todo dia. Com um profissional habilitado, né? Basta importante, lembrar, para não muito causar importante. queimaduras, né? Às vezes o profissional que está aplicando não é um profissional que está habituado ali, então termina às vezes causando algumas complicações, principalmente queimaduras. Então, escolher um profissional que lide com isso, né, no dia a dia para fazer de forma adequada, porque a gente vê que termina aqui na prática, né, essa cicatrização dá uma acelerada. E também passar o próprio leite. Né? Acho que isso toda mulher vai ter Acesso, né? acesso. É muito simples, é muito fácil. O leite tem ação cicatrizante, anti-inflamatória, hidratante. Então, o peito tá fissurado, passa o leite. O menino se arranhou, passa o leite. Tá com acne neonatal, passa o leite. Se tá com otite, não bota leite Não. materno. A gente recebe Importante, muito. vamos A falar minha avó mandou colocar leite materno no ouvido da criança. Eu ouço Chega bastante. muito no plantão. Não, eu acho que é daí que vem. Leite materno Leite cura cura tudo. tudo. Então, se tem um corte, vem cá, menina. Deve ser Não sei o daí, quê. Aí é. começa com dor de ouvido, pinga leite. Eu disse, calma, não é Mas exatamente na fissura assim. mamilar, A fissura tá ajuda. Tá liberada. Banana, né? Tem muitas pessoas que colocam a casca da banana. Não ajuda, inclusive pode causar infecções, né? Olha só, essa eu nunca tinha É, visto. nunca, eu já vi Vários várias. alimentos, o povo gosta de colocar. O Mamão, povo casca adora de uma mamão. culturazinha, né? Tomate. Eu já vi bastante. Pois é. E aí o que pode ajudar de fato, laser terapia e passar o próprio leite. A utilização das rosquinhas de amamentação também podem ajudar, porque vai deixar o mamilo livre de atrito com o sutiã, né? Então isso ajuda acelerando o processo de cicatrização também. Mas o principal é corrigir porquê de estar ferido, né? Muitas vezes é pega e posicionamento, né? Sim. E aí corrigindo a gente já consegue aí A melhor é rápida. melhorar. Ficar abrindo mais, né? Eu brinco que Isso. se tá lá fissurado e a gente corrige a pega e a posição do bebê, é para cicatrizar e não voltar a abrir. Se continuar abrindo de novo, tem que ver o que é que tá errado ainda. Alguma coisa tá errada, porque se tá fazendo a técnica correta, é para cicatrizar e não abrir mais. Então, realmente tem que observar direitinho isso. E quais mitos mais vocês veem? Além de meu leite é fraco, meu leite é pouco, uso de bicos, uso de lanolina, no caso, tem outros erros, por exemplo, oferecer outras coisas como água, não sei, o que é que vocês veem mais na Uma prática? coisa que eu lembrei agora foi do que eu terminei sem falar muito nisso, do colostro, né? Falar do colostro e falar da pojadura. Não é bem um mito, mas assim, muitas mães acham que quando o bebê nasce, ela vai estar com o peito muito cheio, vai ter muito leite, ela vai ordenhar e vai ver o leite saindo em grande quantidade. Então, ela tem essa ideia na cabeça de que quando o bebê nascer, vai ser uma produção mais abundante. E muitas vezes não é. Então, a gente falar para ela que o colostro é o primeiro
primeiro leite que vai vir ali nos primeiros dias de vida. Então, o bebê nasceu, vai vir um colostro, que é o leite em menor quantidade, é um leite às vezes mais amarelado. Inclusive, muita gente chama de primeira vacina do bebê, porque é um leite riquíssimo em imunoglobulinas. Então, a gente tem esse colostro ali nos primeiros até uns 3 dias de vida, que realmente o estômago do bebê é bem pequenininho, então ela não precisa esperar uma quantidade muito grande, que já vai ser o suficiente. Aí, depois desses 3, 4, 5 dias de vida do bebê, aí vai vir a pós-jadura, que é mais a descida do leite. Essa pós-jadura, ela vem mais tardia nas cesáreas eletivas. Então, se a mulher não entrou em trabalho de parto, aí às vezes essa pós-jadura é um pouquinho mais tardia, que é o nome, né, que a gente dá para a descida do leite. E é quando vem mesmo a pós-jadura, que a mulher já está em casa, aí ela pode sentir a mama um pouco mais engurgitada, um pouco mais túrgida, aí ela vai ter essa sensação que ela achava na cabeça dela que ela ia ter lá atrás, lá no primeiro dia. Então, é explicar essa fisiologia que no início, até 3 a 5 dias vai ser o colostro, que vai ser em menor quantidade, que já é o suficiente, porque o estômago do bebê é muito pequeno, e depois vai vir a pós-jadura. E cada mulher vai ter uma pós-jadura diferente. Tem umas que tem a mama mais cheia, realmente, tem umas que é um pouco mais branda, e às vezes precisa realmente de um apoio nessa fase para esvaziar melhor esse seio, né? Então, E é o período mais crítico da amamentação na minha clínica, assim, eu ia percebo. dizer isso, que nesse momento da educação, em falar, né, que vai ter o colostro, logo menos vai chegar a pós-jadura. Esse momento da pós-jadura, eu acho que quando a gente estuda no livro e quando a gente sente ele na prática, é bem diferente. E eu acho que vale também alertar ela de que, olha, eu acho que vai ser bom você ter uma consultora de amamentação. sim. Daqui uns 3 dias, pede para ela ir na tua casa. Provavelmente vai ser um momento mais crítico desse dia, vai doer um pouco, Quando você alerta ela, não fica aquela surpresa. E se você achar que orienta... tá fora do normal, né? Sim. E você orienta os primeiros momentos da pós-jadura, você já não causa aquela mastite, aquela inflamação, né? E eu acho muito legal ter uma consultora logo nesse começo aí, nesse momento da pós-jadura. Acho que 80% dos chamados que eu recebo É nesse dia, né? no período da pós-jadura e de madrugada. Sim. Que é quando essa meu mulher vai ter mais leite, né? Por conta É. do pico da prolactina, que é o hormônio responsável por produção. E as mamas ficam demasiadamente cheias, né? Em algumas mulheres, né? Como Mirella falou, algumas vão apresentar sinais mais... Exuberante. Isso, e outras mais fracos, mas enfim. As mamas ficam maiores, doloridas, com nódulos, quentes. E eu já vi mulheres que não conseguem nem baixar os braços de tão cheio que tá esse peito. E é um período crítico, porque se não manejado da maneira correta, vai acarretar ali intercorrências, né? Então, algo, por um exemplo, que a gente via muito antigamente é fazer compressa quente. E hoje, os novos protocolos, né? O protocolo da ABM, que é o protocolo que rege aí o estudo da amamentação, fala que as compressas não devem ser quentes, e sim de gelo. Olha. E só que muitas pessoas não têm ainda essa informação, muitos profissionais continuam indicando a compressa quente, mas atualmente a orientação é compressa de gelo. O após quente a mamada. chama mais leite, né? Exatamente. O calor. Acontece que o quente dilata, vai vazar mais leite, mas depois vai produzir mais, porque o peito é fábrica, não é estoque, então você está produzindo sempre mais, e essa mulher não vai dar conta com esse bebê e depois pode acontecer intercorrência como mastite. Sim. Então, a após-jadura é fisiológica. Nós gostamos da após-jadura. Eu sempre falo isso. Quando a mulher diz, o meu peito tá cheio, tá doendo bastante. Calma, a gente gosta da após-jadura, a gente quer que a após-jadura aconteça. Mas a gente tem que manejar do jeito correto. Então, mamadas frequentes. As massagens que antigamente eram indicadas, atualmente também não são mais, pelo novo protocolo da ABM. Então, o que a gente tem que fazer é colocar esse bebê para mamar bem frequente, com uma frequência curta, né, assim, com muita frequência, na verdade, com intervalo curto, e depois da mamada fazer a compressinha de gelo, que é para avisar para o corpo assim, olha, o bebê já mamou, agora dá Acalma uma aí. segurada. E acompanhando, deve durar ali 4 dias, 5 dias, e depois também é importante a gente conversar com essa mulher que, passada a pós-jadura, o peito vai voltar a ficar maleável, flexível, mas continua tendo leite aí, porque essa é uma outra Isso. preocupação, né? Passa a pós-jadura, a mulher diz, não tenho mais leite, o leite acabou, secou. Por quê? Porque não tá mais duro. Não, não é assim, tem leite aí. Calma, que o corpo vai se adaptando ali à demanda do bebê e 80% da quantidade de leite que o bebê mama em uma mamada é produzido na hora da mamada. Por isso que é tão olha importante só. não utilizar bicos artificiais, né? Porque o contato da boca do bebê com o mamilo da mulher é quando avisa pro corpo, o bebê está no peito, produza leite agora. É muito perfeito, né? Ainda sobre intervalos, né? Falando de intervalos curtos, tem muita dúvida que uma das dúvidas que eu mais recebo também é: precisa acordar o bebê? Tem intervalo máximo para acordar o bebê para mamar, né? E o que é que eu digo para elas? Sempre no início
início, a gente não já sabe daquela perda de peso fisiológica, né? Todo bebê, na primeira semana de vida, ele vai perder peso, é esperado que ele perca peso. Agora, essa perda, a gente não quer que seja mais do que 10% do peso de nascimento. Então, se a gente já sabe que ele vai perder, também não vamos dar intervalos muito longos. Lembrar, né, que no início o bebê está aprendendo a mamar, então a gente precisa colocar ele mais vezes também por conta disso. E para evitar essa perda de peso grande. Então, assim, o que é que eu indico? Não dê intervalos muito maiores do que 3 horas, não, principalmente de madrugada, né, que é a maior dúvida, né? De dia, teoricamente, é um pouco mais, deveria ser um pouco mais tranquilo, mas de madrugada todo mundo cansado. É o período né? crítico também. A dúvida é essa, meu Deus, de madrugada eu tenho que acordar. Eu digo, veja, só no início, né, nessa primeira semana, principalmente, até às vezes tem bebê que tem mais dificuldade, né, nesse primeiro mês, então a gente estende mais um pouquinho, caso vai ter que ser reavaliado caso a caso, né, quando é que a gente vai suspender esse intervalo de mamada, mas para todos os bebês eu indico que não coloquem um intervalo muito longo, muito acima de 3 horas, pela perda de peso principalmente, né, nessa primeira semana, para não passar mais de 10%, e para esse bebê ficar ali, e estimulando essa produção, né, que a gente sabe que a gente tem que o bebê tem que mamar em intervalos mais curtos nesse início, para que depois a coisa dê uma ajustada e não precise mais ficar acordando esse bebê. Ganhou peso, recuperou, né, e ganhou mais um pouquinho, a gente fica segura, né, e aí essa mulher vai conseguir descansar um pouquinho mais. Isso, principalmente para quem atende os bebês, né, então passou essa primeira semana de vida, o bebê conseguiu atingir o peso de nascimento, começou a fase de ganho de peso, tá ganhando acima de 20, 25, 30 gramas por dia, aí você pode deixar tranquilo, né, não tem mais essa obrigatoriedade de ficar acordando. Sim. Aí você já pode tranquilizar essa mãe. Aí depois disso, seria mais ou menos quando o bebê pedir, né? Não, sempre vai ser quando o bebê pedir, sempre. Se o bebê quiser mamar de hora em hora, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, né, que a gente diz que é livre demanda, é ele que escolhe. Só que nesse início a gente também não vamos dar uma espaçada muito grande, não. Mas se ele quiser antes, ele é que manda, meia hora, 1 em 1 hora, ele é que diz. Mas é só pra gente não ficar com essa questão do intervalo máximo, né, de saber se precisa mesmo. Realmente no início precisa, mas até estabilizar, ela fica mais tranquila depois. Tem sobre água também, né? Assim, umas dúvidas de, às vezes, precisa da água, o leite materno já contém. Já Costumam contém perguntar demais. muito. Demais. Ah, doutora, tá muito quente. Aqui em Recife é muito quente, né? Não, será que não precisa de uma aguinha, né? Vai desidratar. E o leite é riquíssimo em água. Então, os bebês que são amamentados exclusivamente, eles não precisam de água. Isso é um mito. É outro mito que realmente... E nem de chá. vez em quando... chás também. Não precisa de chá, de nem camomila, água. pra ficar tranquilo. Chá de erva doce pra cólica. Chá Chá de de alpiste, já ouviste? Chá de ouvi. alpiste quando o bebê tá amarelo, então não precisa de chá, nem de água. Agora, os bebês que fazem fórmula, qual a tua orientação? Então, a fórmula, se ela for feita na diluição correta, né? Então, a gente sempre orienta diluir uma conchinha de leite com 30 ml de água. Se ela é feita nessa diluição correta, também não precisa, porque ela tá ali dentro, o bebê ele tá com a cota hídrica, né? Vamos dizer Atendida, assim, né? atendida. Então, teoricamente, não precisa. São alguns poucos casos de uma constipação um pouco mais difícil da gente ver na prática. O bebê tá ganhando peso, mas tem uma constipação mais refratária. Aí, às vezes, a gente vê liberar nesses casos. Mas, assim, é bem mais raro. A regra é não precisar. É importante que o profissional oriente a diluição correta, né? Porque Sim. eu já vi muitas famílias preparando bem diferente do que deveria, né? Então, Sim. para cada 30 de água, um scoop de fórmula. Mas eu já vi, assim, coisas absurdas. Tipo, 3 scoops para 30 de água. Nossa. Né? Então, eu sempre pergunto, tá fazendo fórmula? Tá. Como você tá diluindo? E é importante que o profissional que está atendendo essa família oriente, inclusive, sobre como diluir correto, né? Porque isso pode trazer consequências para o bebê. O povo gosta do leite grosso, né? Grosso, é. Ninguém quer nada fino. O leite Pois é. fino, o leite é Dá pouco, sustância. quero sustância. E se botar uma massinha junto, a pediatra chega a se Adoro. arrepia. Mas enfim, água não precisa. E já se encaminhando para o último bloco, realmente, falando sobre contraindicações à amamentação. A gente sabe que é algo raro, mas que existem algumas situações de doença materna ou de algum uso de algumas medicações que pode contraindicar temporariamente a amamentação, né? Sim. O que é que normalmente tu recomenda para os teus pacientes, Mirela? As principais contraindicações, né, as contraindicações absolutas da mãe, principalmente, são infecção por HIV e HTLV, né? Algumas mães também que fazem medicações
que estão tratando câncer, principalmente Quimioterápicas, né? Quimioterápicas, ou um câncer de mama que está em tratamento naquele momento, realmente a gente deve evitar a amamentação. E para a criança, de contraindicação absoluta é mais a galactosemia, né, que é uma criança que tem dificuldade no metabolismo desse leite. Então, ela pode ter complicações devido a isso. Então, são as principais. Mas todas as outras que a gente vê são mais contraindicações relativas. Então, realmente, de contraindicação absoluta são poucas, tanto para a mãe quanto para o bebê. Essas são as principais. Lesões locais na pele não tem indicação também não, né? Nem TB, né? Tuberculose também não contraindica, né? É relativa também. Interessante. Tem as formas de fazer corretamente. E importante ressaltar que quando essa mulher que está amamentando precisar fazer uso de algumas medicações, é importante sempre conversar com o seu médico, né? A prescrição de medicação é feita pelo médico, então é importante sempre relatar que está amamentando e mesmo assim confirmar lá no site a lactância, né? Que fala sobre a compatibilidade das medicações com a amamentação. Então é bem facinho o entendimento porque fala por cores, o que for verde ou amarelo é compatível com a amamentação, mas sempre ressaltar com o médico que está amamentando, né? Sim. Isso é uma dúvida bem frequente que a gente tem no plantão, na verdade, né? A gente prescreve, assim, paciente... Qualquer médico, né? Exato. Médico, eu não digo só otorrino, eu digo clínico, qualquer médico que dá plantão, recebe paciente amamentando, elas sempre perguntam. E eu sempre falo, eu acho que é maravilhoso você checar na frente da paciente e ensinar pra ela onde é que... Sim, com certeza. Onde é que ela consulta, né? E é simples, porque, né? exato. Bem simples, exatamente. Isso depende um pouco também da fase da amamentação, por exemplo, se ela está em exclusivo, se ela já está na amamentação, a mãe com 3 anos, a criança, e está lá no peito, ela mama pontualmente, eventualmente. Isso muda um pouco essa recomendação em relação à medicação? Não. Muda nada. Aí a forma é bem simples, né? Não sei se é só escrever no Google, lactância, lactância, o primeiro site, né? .org. Aí tem um buscador, né, logo na frente, e tem não só medicações, mas tem procedimentos estéticos, tem cosméticos, às vezes que as mães têm dúvidas para consultar. E é isso, ele dá 4 cores, né? Verde está liberado, amarelo provavelmente é liberado, é só porque não tem uma quantidade suficiente de estudos, mas um uso pontual está liberado. E a gente evita o laranja e o vermelho, né? Qualquer profissional. Então, você está na dúvida, vai atender ali um paciente que a mãe está amamentando, olha ali no lactância, vê se é liberada a medicação que você está prescrevendo. Ou vê um similar que você possa substituir, né? Isso, que tem lá também. Inclusive, e mostra nele essa mesmo mãe. Diz, né? Lá embaixo, o que não é compatível com a medicação, ele fala sobre sugestões que são compatíveis. Perfeito. Então, é bem fácil pesquisar nele. Pois é, estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Eu queria agradecer a vocês, mas antes eu queria pedir, se vocês quiserem deixar uma mensagem especial aí para quem está nos ouvindo sobre a amamentação e se quiserem também deixar alguma recomendação de bibliografia, algo que pode contribuir para os profissionais de saúde e como encontrar vocês também. Deixem seus recados, então, por favor. além do site, eu lembrei agora também que tem para quem quiser verificar Oi? Aprender mais, né? Aprender mais. Tem até um documento da SBP, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria. É só escrever no Google também. Uso de medicamentos, SBP, é um dos primeiros sites. É um PDFzinho que tem um monte de informações para quem quiser dar uma lidinha mais sobre esse assunto. Então, eu recomendo. E falando aí onde é que vocês me encontram nas redes sociais, eu estou no Instagram, né, no @MirelaPediatra. Compartilho lá alguns conteúdos de pediatria, neonatologia, compartilho alguns pacientinhos meus, alguns miudinhos, né, que eu gosto muito dessa parte também dos pequenos e vai ser um prazer aí conhecer vocês também. Então, e eu quero falar para os profissionais que vão atender essa dupla mãe e bebê, especialmente inicialmente, ali no comecinho, né? É que precisa de muito acolhimento, gente, muito acolhimento. Essa mulher tá ali bem emocionalmente abalada, né? Com os hormônios todos à flor da pele. Então, a gente precisa acolher bastante essa mulher e direcionar para outros profissionais que possam ajudar nessa jornada, né? Então, não é fácil para o pediatra, não é fácil para o obstetra, não é fácil para cada profissional, mas vai existir sempre outro que pode ajudar, né? Então, é importante a gente ter sempre essa equipe aí querendo ajudar essa mulher com o intuito de tornar aquela amamentação segura e prazerosa. E todos me encontram no @Ju, sua amiga do peito. Bem facinho para ninguém esquecer. Ju, sua amiga do peito. Tô lá no Instagram. Diariamente. Todo dia. Maravilha. Muito obrigada por aceitarem o convite. Obrigada, meninas. E para quem tá acompanhando em casa, segue o Water Hub. Acompanha a gente para sempre estar vendo temas relevantes para os médicos
E de todas as áreas, né, na verdade. É verdade.